Bem, amados, ficou Gênesis capítulo 27, né? Pra gente ler juntos aqui, né? Fazer a leitura, né, sequencial. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinham em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que lhe tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora senta-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois os seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me da caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Venha cá, meu filho, dá-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante dele os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: Meu pai, levanta-se, coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho.
Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e o trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu constituí Senhor sobre você e a todos os seus parentes tornei servos dele, e ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, diante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como essa, perderei a razão de viver. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu-se de Jacó, e este foi para Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Amém? Esse é um trecho bíblico assim, minimamente, extremamente curioso, né? A gente está nesse momento aqui, né? No casamento de Isaque e Rebeca, né? E eles estarem já numa idade madura, né? 20 anos aí de oração para ter um filho. A gente pode imaginar como a Escritura começou no versículo 1 a relatar que Isaque já está numa idade bem avançada e já se encontra cego, né? Uma pergunta que a gente... Uma pergunta não, né? Uma ideia que a gente deixou para a gente compartilhar na última quarta-feira, né? É que Isaque é o filho da promessa, né? Ele herdou toda a herança e todas as promessas do seu pai Abraão. Isso foi confirmado pelo próprio Deus quando apareceu a ele, né? E ele ficou naquela terra para que Deus pudesse o abençoar. A gente estudou isso na quarta-feira. Ele não desceu para o Egito, né? Abraão teve toda a preocupação de encontrar, né? Mandar o seu servo para achar a esposa Rebeca, para que ele pudesse casar realmente não com as mulheres idólatras, né?
mas pudesse realmente escolher uma mulher entre lá a sua própria família, e a gente fica pensando, e por que alguém que tem um encargo desse, uma promessa, que vive um contexto desse, ficou cego numa idade ainda quando seu próprio pai via, né? Algumas coisas que aconteceram com alguns patriarcas são, no mínimo, assim, não tão simples da gente compreender, né? Porque imagina que se Isaac estivesse vendo, isso não teria acontecido, né? Ele teve um problema literalmente de vista e ele já não conseguia enxergar mais, ele foi poupado da sua visão e a gente vê pelo texto que ele apalpou, ele olhou a voz, ele não estava enxergando mais nada, porque se ele estivesse enxergando alguma coisa, ele teria visto que era Jacó e não Esaú, né? Então, assim, é muito curioso, né, a forma como Deus trabalha, ou como o oleiro, né, usa o barro que está em suas mãos para dar forma à sua obra. Isaac iria cumprir aquilo que a lei mandava, que era abençoar o primogênito. E Rebeca, né, queria a qualquer preço que Jacó fosse abençoado por causa daquilo que Deus havia falado a ela quando os dois ainda estavam no seu ventre, né? Existia aqui uma divergência assim entre o casal, né? Eu não sei, a gente nunca tem a ideia de querer especular, né? Mas às vezes a gente fica pensando assim, puxa, será que Isaac realmente não percebeu que era Jacó, né? Mas você imagina, Jacó chegou, né, com a frase pronta, e teoricamente quem escutou isso foi só quem? Esaú. Ele jamais imaginou que a sua mulher estivesse ali próximo, ouvindo tudo o que ele estava falando, né, sem ver a mulher dele, que é a mulher, né, digamos assim, da sua mocidade em que ele confiava, e ela iria preparar todo esse contexto. Ela chama o filho, ela dá ordem ao filho, né? O filho replica, ela chama toda essa maldição sobre ela, que caia sobre mim toda essa maldição, né? Então ele vem com a roupa, ele vem com o cheiro, ele vem com o discurso e ele vem com a caça. Realmente ele vem com a coisa ali tão bem montada, que por mais que Isaac perguntasse não só uma vez, mas a gente repara que ele pergunta de novo, você tem certeza mesmo? Aí ele diz assim, tenho, eu sou Esaú, né? Então ele mente descaradamente, não é assim? Então, mentira, engano, armação, né? Existia uma série de sentimentos aqui, né? Que na verdade Jacó usou, né? Junto com a sua mãe, para de alguma forma receber essa bênção. Irmãos, isso assim é muito, eu sinceramente assim, eu não consigo entender, eu não consigo me arriscar a explicar isso, porque ele recebeu a bênção. Isso é que é complexo de entender. Para a gente ter uma nota, assim, sempre eu gosto de dar um exemplo prático para a gente poder contextualizar isso. E tem um amigo meu, né, que hoje serve ao Senhor e tal, pastoreia e tal, um grupo de irmãos, e a história dele foi engraçada. O pai dele também tinha a responsabilidade também de estar pastoreando um grupo de irmãos, um grupo grande lá de irmãos, e ele era jovem, estava estudando, tinha aquela sede de ser pastor e tudo,
E um dia ele chegou para o pai dele e falou assim: ah, pai, eu estou querendo, né, a promessa de Deus se cumpra logo na minha vida e tudo, eu quero pastorear, o Senhor me chamou para isso, meu coração arde e tudo. E o pai dele, que já era um senhor de idade, falou para ele: você quer, você tem certeza? Ele falou assim: tenho. Ele falou assim: então você ajoelha aí. E ele ajoelhou, o pai colocou a mão sobre a cabeça dele e o pai o abençoou, né, naquele momento, né, assim, declarando sobre ele as bênçãos do Senhor nessa questão do exercício da sua função. Passado uma semana, ele ficou meio assim nervoso e tal, as coisas começaram a acontecer e tal. Ele ligou para o pai dele, que ficava lá num prédio onde atendia os irmãos: cadê o pastor falando de tal? Ah, não está aqui não. Não está aqui não? Onde é que meu pai está? Ah, teu pai não falou nada não? Ele se mudou, ele está em Goiânia, lá ajudando o pessoal de missões e tal. Aí ele ligou para tentar achar o pai dele e tal. O pai dele estava lá realmente, né, ajudando um grupo de missionários. Ele falou assim: pai, o que houve? O senhor largou o ministério? O senhor abandonou os irmãos? Não, filho. Eu não posso hoje mais pastorear, porque toda a unção que estava sobre a minha vida naquele dia passou para a sua vida. Você não sabia o que estava pedindo, mas eu sabia o que eu estava te dando. Eu não tenho mais a capacidade de apacentar irmãos. Eu estou aqui hoje em missões trabalhando com os irmãos. Agora essa responsabilidade é tua. Ele falou que do outro lado as pernas dele tremeram igual vara verde, porque ele não sabia o que tinha pedido, mas naquele momento ele estava entendendo que ele tinha ganhado. Né? Então assim, isso é um exemplo prático assim, mas que nos dá a ideia realmente de que às vezes a gente pede algumas coisas e não tem noção quando a gente recebe aquilo de fato. Aquilo que a gente recebeu, né, para trabalhar ou para exercitar o reino de Deus como nosso ofício ou nossa função. Então aqui o complexo disso tudo é que de um lado a gente olha tudo isso aqui no caráter de Jacó, né, na sua prática de vida, né? E de outro lado a gente vê que essa bênção é algo real e algo de Deus. Quando o irmão chega, Isaac não podia falar assim: ah, então não era ele, então tá, Senhor, cancela aquilo lá, ajoelha aí, filho, agora eu vou dar. O que ele diz para o filho dele? Olha só, se eu não tenho essa caneta, irmãos, eu posso te dar alguma caneta? Não, cada um só pode dar aquilo que tem. Se você não tem, você não pode dar. Por isso Pedro falou o quê? Naquele coxo na entrada: olha só, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, porque ele tinha consciência que tinha, eu te dou. Levanta agora e anda em nome de Jesus Cristo. E o cara levantou, porque aquilo que estava nele, ele deu, mas a unção foi. Foi igual quando o Senhor tirou a unção de Moisés e repartiu com 70. Quando pousou sobre os caras começaram a profetizar na hora. Porque tirou o que estava nele, uma parte, uma porção, e colocou sobre aqueles 70. Então essa questão de unção, né? Essa questão de unção, ela é um tema extremamente sério. Não é um tema só de você sentir um arrepio, de você falar em mistério, de você sentir uma coisa. Olha só, quando a gente recebe algo de Deus realmente, vem junto com aquela unção a capacitação e a responsabilidade para exercer isso. A gente percebe isso tanto no chamado de Isaías, no texto do capítulo 6, como em Daniel, como em tantos outros que foram chamados. Então assim, quando isso vem, né, não é algo só para a gente ter uma boa vida cristã, ou para ficar sentindo a presença do Senhor toda hora, entendeu? Não, vem com isso uma responsabilidade também. Isaac, durante todos esses anos, estava sobre os ombros dele uma responsabilidade em manter a aliança que o seu pai tinha com Deus. Abraão, quando foi chamado para dar ordem e ensinar os seus filhos a permanecerem na aliança que Deus havia feito com ele. E Isaac agora está dando continuidade a essa caminhada. Ele está dando sequência a essa aliança. Como filho, seu pai partiu, como a gente estudou na quarta-feira passada. Agora, ele está com essa responsabilidade que é grande nos ombros. E vai chegar o momento em que ele vai passar essa bênção. Ela não é algo material, algo isso que pode ser dado. Quando ele terminou de dar, chegou Esaú: me dá uma coisinha, qualquer uma que você tem. Eu não posso, eu dei tudo.
Eu não tenho como dar nada. Olha como é que é sério isso. Eu não tenho como dar nada. Eu dei a ele. Né? E agora essa promessa repousa sobre a vida de Jacó. E aí o conflitante, né? Conflitante não para Deus, para a gente que é o homem humano, né? É que às vezes a gente tem uns estereótipos assim de como as coisas deveriam acontecer. E realmente, assim, ao meu ver, né? Eu creio que se Rebeca, pessoal, é algo que eu entendo, mas eu posso estar completamente errado. Eu acho que se Rebeca espera mais um tempo, certamente o Deus que fez a promessa a ela, que o mais novo, na verdade, seria senhor do mais velho, ele que fez essa promessa seria poderoso para cumpri-la. Né? Aí a gente entra naqueles poréns. Né? Mas ela não esperou. Né? A gente também é assim, né? Mas ela não esperou. E por ela não esperar, ela paga o quê? Um alto preço. Então ela perde os 2 filhos no mesmo dia, né? Tanto Esaú se afasta dela e casa com mulheres hititas, e ela diz o que no último versículo? Minha vida está desgostosa, não é assim? Ela estava amargurada. Como ela perde Jacó, tem que voltar para Padã. Então assim, a vida dela se torna desgostosa, ela paga um alto preço por não esperar. Né? Jacó vai pagar um alto preço pelo modo como ele conduziu essa questão. Por mais que a sua mãe tenha ordenado, mas na verdade ele compactuou com aquilo, né? Ele declarou com seus lábios aquela mentira. Né? Ele também arquitetou, mãe, mas e se ele colocar a mão aqui? Você vê que Jacó colocou, né? Então ele sabia que o pai usava essa maneira, o pai não via mais. Como é que o pai sabia quem era o filho? Tocando. Então ele falou, pô, mas e se ele tocar e tudo? Não, vamos dar um jeito nisso também. Né? Então ele participou dessa questão, arquitetou também, né? E está pagando ali, vai pagar um alto preço agora nos próximos capítulos por essa ação. Deus acaba, né? O mais impressionante é que Deus vai cumprir a sua promessa, independente do barro. A promessa de Deus se cumpre. A palavra dele não volta vazia. Agora, Deus vai usar que material para trabalhar? O barro, que somos nós. Então, para dar um exemplo, para contextualizar, a gente diz assim, por exemplo, a gente poderia pensar para nos ajudar, não a resolver essa questão, que não é o nosso objetivo aqui, longe de nós essa pretensão, mas é entender um pouco o trabalhar de Deus na vida desses irmãos e contextualizar o trabalhar de Deus na nossa vida. O que na verdade é necessário passar e o que não é necessário passar. O que na verdade Deus estabeleceu para eu passar, para eu crescer, e o que é desnecessário de eu passar. Né? Então, por exemplo, você tem aqui José, você tem os irmãos e você tem agora o próprio Jacó. O cenário muda. Né? Aqui ele é filho, aqui agora ele é o quê? Pai. Não é assim? Aqui ele enganou, aqui ele vai ser enganado pelos filhos. Concorda? O cenário muda. O tempo todo Deus vai nos colocando na outra posição que a gente acabou de passar. Não é assim? Então, olha só, Jacó jamais ia permitir, pelo afeto que ele tinha a José, que José fosse para onde? Para o Egito. Né? Se Deus chegasse, olha, libera José aí, que José tem que morar no Egito, eu tenho uma obra com ele, um plano, né? Por esse afeto e pelo que ele representava, a mulher que Jacó amou, ele jamais liberaria. Né? Quando os irmãos vendem José, né? Na verdade, os irmãos estão vendendo por quê? Por inveja, por ciúme, por uma série de sentimentos ruins, não é? Mas no fim, Deus vai usar essa questão
ainda que essas pessoas, por causa dos sentimentos ruins dela, venham a pagar um preço. Mas Deus, na sua soberania, vai usar essa situação para levar José para onde? Para o Egito. E José consegue entender isso no seu amadurecimento espiritual. Quando é revelado quem José é, o que ele diz aos irmãos? Vocês intentaram o mal contra mim. Olha aqui, ó, mostrando a atitude. Mas na verdade, olha o que ele consegue ver. Ele consegue ver o plano humano e ele consegue ver o plano celestial. Vocês intentaram o mal contra mim, mas na verdade, Deus me enviou antes de vocês para que no tempo de adversidade ou de fome eu pudesse não só sustentar a terra, o Egito, como sustentar também as vossas famílias. Então olha só como a gente, quando fica no plano só humano, só carnal, como é que é difícil de entender as coisas. Porque se você olhar só aqui, você vai mandar esses caras para o chicote. Não é assim? E na verdade, Deus, que ama tanto José como os 11 filhos de Jacó, vai fazer o quê? Vai tratar esses sentimentos. Cara, Deus vai tirar essa inveja, esse ciúme, essa vontade de querer vender o irmão, matar o irmão. Deus vai, olha, ele tinha 17, ele apareceu para a gente falar, com 30, são 13. Os primeiros 7 de bonança dariam 20. E a primeira metade de fome daria 23,5. Você imagina, esses caras ficaram 23 anos e meio sustentando uma mentira. 23 anos e meio sustentando uma mentira. Você imagina toda hora que eles viam o pai deles chorar. Lembra do texto, quando eles estão voltando na segunda viagem, o que eles falam? É Deus castigando a gente pelos nossos pecados. É Deus pesando a mão. Cara, o cara não vive em paz, cara. O cara está o tempo todo com aquela coisa mal resolvida dentro dele. Então, existe um tratar, porque no final, Deus vai tratar todo mundo. Então, ao mesmo tempo que Deus está tratando José para colocar ele onde precisa colocar, Deus usa sentimentos ruins aqui, mas é o modo como ele, na sua presciência, na sua soberania, empurra José para o Egito, mas não significa que Deus concorda com esses sentimentos aqui. Pelo contrário, Deus vai tratar e disciplinar e vai limpar eles. Vocês percebem que esse tratar vai ser tão profundo que 23 anos e meio depois, Judá vai se colocar no lugar de Benjamim para ficar como escravo no lugar dele. Então olha como é que Deus tratou o coração desses homens. O cara que vendeu, agora é o cara que chora, bota a cabeça no pó e fala assim: fica com a minha vida, mas libera o meu irmão. Isso é resultado de quê? De um tratar de Deus na vida deles. Ao mesmo tempo, você imagina quando Jacó ouve isso. Meus filhos me enganaram. Meus filhos fingiram que o meu filho mais amado estava morto. E ele estava vivo esse tempo todo. Cara, eu vou pegar esses caras. Não, eu não vou pegar esses caras. Porque um dia, quando eu tinha a idade deles também, eu enganei o meu pai. E menti para ele. E deixei minha mãe triste. E criei um problema dentro da minha família. E tive que sair correndo. Então, na verdade, todos são vasos de barro com um tesouro dentro. E Deus, em todas essas gerações, você não tem segurança nenhuma, a não ser passar Cristo para o seu filho, porque a única coisa certa é que nós vamos errar. Só que junto com os erros que nós passamos para eles, nós passamos o conhecimento do Deus que é poderoso para curar a vida deles. Então, assim, não adianta eu tentar ser tão perfeito para não passar nada de errado, não é tão essa questão. É claro, é o exemplo, é a prática, é claro que a gente está falando disso. Mas a gente não está falando do farisaísmo no sentido da perfeição humana. O que eu preciso passar mais para ele é que ele encontre o verdadeiro Deus. Porque é só em Cristo que ele vai poder ser tratado, purificado e ter todas essas coisas aqui saradas na sua vida. Então isso está vindo de pai para filho. E Deus está o quê? Permanecendo fiel. Sempre. Sempre fiel. Sua palavra nunca volta vazia. Independente, olha só.
de vários contextos que a gente está aqui enxergando. A ida de José também não deixava de ser um cumprimento de uma profecia que Deus havia dado a seu avô Abraão, quando ele estava rompendo os animais no meio, naquela aliança, e disse: sua geração vai ficar 430 anos escrava em uma terra desconhecida. Essa ida lá, Deus já havia falado a Abraão. Só que quando tudo isso acontece na nossa vida, a gente se perde um pouco entre o que a gente está vivendo e entre o que Deus prometeu para a gente viver. E aí a gente precisa não só olhar o contexto humano, mas como o plano divino. Se a gente não olha o plano divino, o que fica no nosso coração? Rancor, tristeza, vingança, vontade de acertar as contas. Mas quando a gente sai do plano humano e vai para o plano divino, a gente fala assim: não, realmente, você até tentou isso, mas na verdade tem um outro lado que eu não sabia, que Deus estava usando tudo isso para cumprir a sua promessa na minha vida. Então, a gente não está isentando, a gente não está dizendo que o erro é acerto de forma nenhuma. A gente percebe que todos eles são devidamente disciplinados e tratados. Deus não põe mão sobre a cabeça de filho nenhum, né? Ele não deixa passar, não, pelo contrário, se for filho, aí que realmente os olhos dele permanecem ali, né? Diariamente, no acordar e no dormir. Mas o que a gente também percebe é que Deus vai fazer com que todas essas coisas, de uma forma, coopere para o seu propósito, para o cumprimento do seu propósito, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O finalzinho também é importante, né? Então, assim, isso, pelo menos assim, a minha percepção, nos dá uma palavra de encorajamento e uma de temor. Encorajamento é que a gente, quando olha isso, percebe que eles não são diferentes de nós. Confirma o que Tiago falou: são homens sujeitos às mesmas paixões. Mas ao mesmo tempo é uma palavra de admoestação, porque Paulo também escreveu em 1 Coríntios 11 que essas coisas foram registradas para o nosso temor. Ou seja, para que a gente não precisasse passar por situações que os nossos irmãos passaram. Ou seja, nós podemos ser advertidos e evitar algumas questões, né? Então, assim, parece que nesse momento, assim, a impressão que eu tenho humanamente, tá, irmão? Eu estou falando humanamente, eu fico pensando assim: se eu saísse daqui, me transportasse lá para essa realidade, parece que nesse momento a promessa de Deus foi por água abaixo. Parece que Deus perdeu o controle, porque em um dia, você imagina, tá lá Isaac, Rebeca: oi amor, tudo jóia e tal. Aí Jacó correndo para um lado, Esaú indo lá caçar, uma família, né? Tudo direitinho. E no outro dia, você pisca e Esaú sai de casa, Jacó sai fugido. Provavelmente uma situação muito desconfortável entre Isaac e Rebeca, minimamente, se instala. O que a gente imagina no plano natural? Deus perdeu o controle. Coisa fugiu o controle. Já era, porque a casa caiu, babou tudo, né? E, na verdade, Deus nunca perde o controle de nada. A coisa pode sair do nosso controle, mas não do controle dele. Desesperado é um sentimento que Deus não tem, só o homem. O homem fica desesperado, porque a coisa fugiu do controle dele. Não é assim? Um filho nosso fica doente num ponto irreversível, que ninguém consegue detectar o que é, nós ficamos aflitos. Por quê? Está fora do nosso controle, a gente está impotente para resolver aquilo. Deus não. Para ele não há impossíveis, como o anjo anunciou, né? Tanto no caso de Maria como no caso de Zacarias. Então, assim, não há impossíveis para Deus. Não há difícil para Deus, como Deus falou com a avó dele, Sara, quando ela estava lá dentro da tenda. Há algo impossível para Deus? Porque ela riu, ele estava conversando com Abraão, ele falou: Sara riu. Não ri não, riu sim. Há alguma coisa impossível para Deus?
pela história que a gente vai lendo dos nossos irmãos, faz o sol parar, faz a hora retroceder, faz o mar vermelho abrir, faz o rio Jordão parar na sua cheia, para o povo passar, faz cair pão do céu, faz um vento vir, né, para poder juntar as cordonices e caírem para o povo comer carne, faz sair água da rocha, faz corvo trazer comida, né, mantém uma coluna de fogo sem combustível para o povo não sentir frio. E aí, se a gente for lembrando dessas coisas que ajuda, né, acalenta o nosso coração, a gente vai olhando e fala assim, caraca, realmente faz mulher estéril ter filho, né, faz gente medrosa como Gideão ir para a guerra e vencer em nome do Senhor. O que a gente vai lembrando? Faz virgem conceber, como foi o caso de Maria, não é assim? Faz 300 vencer mais de não sei quantos mil, bota gente para louvar e derruba exército, faz muralha cair de Jericó, faz gigante cair com uma pedra na testa, não é assim? Manda pedra do céu e vespas, né? Quando Josué estava invadindo para fazer o povo aquelas nações correrem e Israel conquistar aquela terra prometida. Vamos colocar mesmo na conta e vamos ver. Deus deixou alguma vez na história de fazer a parte dele? Deixou, irmãos? Então ele não vai deixar de fazer a parte dele na tua e na minha vida. Não vai, irmãos. O que pode faltar na nossa vida é a minha parte, a do Rafael. A de Deus não falta. Pode parecer, num contexto das nossas vidas, que as coisas saem do controle? Pode. Isso pode, porque todos os servos de Deus tiveram esse sentimento. É, na verdade, quando a coisa sai do nosso controle, é que a gente tem uma oportunidade muito especial de conseguir entender que a nossa segurança não está no nosso controle, mas está em alguém muito mais poderoso que controla a nossa vida. E a gente só consegue viver isso de forma prática e experimentar isso na nossa vida quando as coisas saem do nosso controle. Quando elas estão na nossa zona de conforto, é mais simples. Quando eu recebo aqui e pago aqui, quando eu tenho a solução, quando eu tenho o plano, quando eu boto ali, quando aquela... Por mais que eu busque, por mais que eu tenha, né, aquele sentimento, na verdade a coisa está muito no controle, né? Quando é que realmente a gente tem aquela sensação assim, puxa vida, é quando a situação sai totalmente do nosso controle, a gente fica desesperado, né? Aí a gente vê que Deus está controlando, aí a gente tem uma grande experiência da glória a Deus, aí as coisas voltam para uma situação natural, é cíclico, aí depois as coisas saem do nosso controle, a gente já recebeu uma parte do tratamento, aí nessa segunda fase a gente já fica mais tranquilo, irmão, tá tranquilo, varão, eu se estivesse no teu lugar, tá dando, pulando do edifício, também, varão, há 10 anos eu também estava pulando do edifício. Mas aí eu entendi que não adianta falar do edifício. Tipo assim, Deus está no controle. Eu não estou calmo porque eu sou espiritual, não. Na verdade, estou calmo nessa situação porque em outra situação eu aprendi que Deus continua no controle. Eu não tenho condição. Eu vou surtar, eu vou berrar, eu vou gritar, minha pressão vai subir a 21, eu vou ficar desesperado e no final, quando Deus resolver a situação, eu vou ficar envergonhado. Porque o que resolveu a situação não foi meu piti, não foi a situação emocional que eu fiquei. A situação, Deus não se move por piti, Deus se move por fé. Então, no final, a situação vai ser resolvida por causa do Senhor e não por causa do estado que eu fiquei. Aquele estado que eu fiquei só fez o quê? Só prejudicou o Rafael. Aquele nível de ansiedade, aquele nível de turbulência, o não dormir, o não conseguir pensar, né? Claro, faz parte do aprendizado? Faz parte do aprendizado. Mas pelo menos que a gente saia desse aprendizado, o quê? Tendo um pouco mais, né, de confiança no Deus que a gente serve. Né? Isso não significa que a gente não vai passar por outras situações, vai. Mas é como a gente leu lá na segunda, o Salmo 111. O Senhor Deus é digno de confiança. Olha quantas coisas a gente listou aqui que Deus fez, que a gente sabe que são verdadeiras. Né? E em cima dessas coisas nós podemos descansar, falar, poxa, Deus foi fiel. Minimamente, para parar aqui, (14.600 dias foi o tempo que aquele povo levou para sair do Egito e chegar na terra prometida. 14.600 dias.
Sabe desses 14.600 dias, quantos dias não caiu o maná? Nenhum. 14.600 dias. E às vezes eu, Rafael, no quarto, quinto dia já estou. Então, ao mesmo tempo que Deus deixa faltar 3 dias de água antes de chegar em Meribá, Ele está 14.600 dias sendo fiel no pão que cai. Então, por que a gente acha que Ele deixa 3 dias sem água? Tem um propósito. Saiu do controle dele? Era melhor morrer no Egito, pô, aqui não tem nem cova, lá pelo menos tinha cova. Olha só como é que a questão trabalha na nossa cabeça. Pô, aqui, meu irmão, lá no Egito era melhor, meu irmão, estava com sede, eu ia lá beber água no Rio Nilo a hora que eu queria. Agora eu tenho que viver uma vida que eu tenho que depender de Deus? Pô, que papo é essa de depender de Deus? Então, se não vier água, eu vou ficar com sede? Então, na verdade, quando Deus está fazendo isso, Ele está revelando a sua fidelidade e Ele está chamando o povo a uma confiança mais próxima. E o povo não está entendendo dessa forma. O povo está entendendo isso como problema. O povo vai para a campanha para resolver esse problema, que não é problema, é uma oportunidade de aproximação. E a gente entende isso como problema para a gente resolver. E o povo, nesse ponto, quando comparava, achava melhor. Por quê? Porque lá estava no controle dele. Ele podia ser escravo, ruim pra caramba, penar isso, aquilo, mas estava no controle dele, entre aspas, claro, o beber a água. E agora está como? Está fora do controle deles, eles estão num deserto, não tem água. E aí? Como é que faz? Né? Como é que faz? É como vai se aproximar dele, né? Pode declarar tudo isso que a gente falou, que o povo declarou, ou pode, como Moisés, falar: Senhor, estamos há 3 dias sem água, né? Estamos com sede. Aí o que Deus falou para ele? Né? E depois, olha só, depois de 3 dias com sede, quando eles acham uma aguinha lá, que o pessoal corre, imagina você 3 dias sem beber água. Eu fico imaginando eu 3 dias, desesperado, a garganta seca. Aí quando tu acha água, tu sai correndo, papapá, e quando tu chega naquele, uma espécie de não vou dizer um lago, porque devia ser pequeno, pelo menos parece geograficamente, e você mete a água e quando você vai beber a água é amarga, cara. Como é que você acha que você fica? Foi isso que aconteceu com eles. Caraca, que Deus é esse, meu irmão? Que Deus é esse? Estou morrendo de sede e quando eu dou na minha frente a água é amarga, parceiro. Mas olha só, ele só está olhando isso. O povo só está olhando isso. Está caindo pão do céu. Está todo mundo com a provisão em dia. A roupa não está envelhecendo. Mulheres grávidas estão tendo filho. Você sabe como eles moravam? Se você lê lá no finalzinho de Levítico, já pegando, por exemplo, para Deuteronômio, você vai perceber que, na verdade, quem dava a direção era a nuvem, era o próprio Senhor, né? Então, quando a nuvem levantava, eles tinham que levantar acampamento. Eles não tinham direção nem da vida dele, nem o dia que eles iam decidir ficar parados, não, eles não tinham. Isso incomodava demais. O não ter o controle da vida é que incomoda demais. Levantou a nuvem, caraca, meu irmão. Pô, agora que eu estava aqui parado, eu estava já aqui desenrolado. Caraca, vai lá, fulano, pega lá, Filipinho, pega lá, o Miguel, vamos pegar a madeira e desmontar nossa tenda. Aí começa a desmontar tudo. Eles viviam em cabanas. Aí junta a cabaninha, onde bota a cabana? Nas costas. Aí tu começa a andar. Aí 3 dias sem água. Daqui a pouco 3 dias sem água, o maluquinho vê água, o nego sai correndo, se joga lá e amarga. Olha só. E Deus está, tudo isso está sendo feito por Deus. Pô, vamos ver para que eles vão olhar. Estou mandando pão todo dia. Eu cerco eles com a nuvem. O sol não está pegando. Está 60 graus, mas debaixo dessa nuvem está, legal para caminhar. Né? A ponto de ter mulher grávida, senhora de idade, todo mundo andando. De noite é menos 10 graus no deserto, mas tem a coluna de fogo. Esquenta igual uma calefação. Toda a congregação, todo mundo, ninguém sente frio, porque a coluna do Senhor está aqui, não deixa aparecer as bestas feras do deserto, é muito comum, serpentes venenosas, escorpiões, são animais de deserto, nada disso toca,
Não havia doente, parceiro. Diz que nenhuma daquelas almas que saíram do Egito estavam doentes. Deus está cercando, está abençoando, roupa, nada gasta, entendeu? A glória de Deus andando, mas Deus fala assim, vou criar um problema. A gente acha que quem cria problema, quer dizer, nós podemos criar, mas é uma outra questão, não é o fórum de hoje. O que a gente cria não é o fórum de hoje, isso é uma responsabilidade nossa. A gente plantou, a gente escolheu, não é isso. Aí ele fala assim, aqui tem uma situação, Deus podia falar o quê? Pô, não vou deixar os caras sem água, né? Botar uma aguinha aqui, porque, pô... Eu falo assim, não, vou deixar eles sem água. Para ver o que eles vão olhar. Se eles vão olhar para um probleminha desse tamaninho que está aqui, ou para toda a minha fidelidade que repousa sobre a vida deles. E você acredita que eles olhavam exatamente para isso aqui? Parecido com alguém? Parecido, né? Por isso que Davi falou o quê? Bendiga a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de todos os benefícios. Porque o Senhor Deus é o que perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas enfermidades. Bendiga a minha alma ao Senhor. E não te esqueças que pode ter uma caverna, que pode ter um Golias, que pode ter um filisteu, mas que isso sempre é um pontinho. Porque maior que tudo isso é o tamanho do amor do nosso Deus pelo seu povo. E é nisso que nós encontramos descanso. No amor que o nosso Deus tem por nós. E o que Ele fez naquela cruz por cada um de nós. Chegando ao seu máximo. Por isso que Paulo fala, se Ele nos deu o seu único Filho, também não nos dará todas as demais coisas? Que Ele souber que é uma necessidade, segundo a vontade dEle. Então, a hora que os meus olhos ficam sobre isso, babou, eu caio. Se eu olhar para o que está faltando para mim, se eu olhar para o meu umbigo, eu escorrego. E se eu olhar para a fidelidade de Deus, eu continuo andando. Então o convite é permanecer o quê? Andando e olhando para o autor e consumador da nossa fé. Na cruz, há toda a providência necessária para a nossa vida. A pessoa de Jesus Cristo e a obra que Ele fez, a provisão para todas as nossas necessidades. Mas Ele vai criar situações assim, como 3 dias sem água. Para ver como a gente vai reagir. Se a gente vai fazer comparação, porque isso é uma comparação de Deus. Pô, quando o faraó era nosso Deus, parceiro, não tinha esse problema. Agora que você... Só que não fala escancarado assim, né? A parada é meio disfarçada. Mas se você tirar o disfarce, se eu tirar a minha máscara, tudo e tal, eu falar, não, porque quando era o meu outro Deus que eu servia, eu não tinha esse papo de água. Nunca passei problema de água no Egito. Tem o Nilo, o volume. O rio Nilo era um deus do Egito, um dos deuses do Egito. E agora eu estou andando com esse Deus que não tem água. Eu estou comparando Deus. Eu estou comparando o verdadeiro Deus com um falso Deus. É isso que o povo de Israel está fazendo. Só que eles não estão vendo que lá eles não, aquele Deus não amava eles, não cuidava deles. Aquele Deus não morreu por eles. Pelo contrário, aquele Deus queria matar eles. Então, na verdade, é como Pedro que saiu do barco. A nossa sobrevivência está ligada para quem a gente escolhe. A salvação é uma questão de direcionamento de olhar. Se a gente olha para Jesus Cristo e persiste em manter o nosso olhar a Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé, a gente continua literalmente andando sobre as águas. A gente continua vivendo em situações que são até muito adversas. Se eu perdi isso de foco, de quem é o meu Deus e o que Ele faz por mim, e olho para uma circunstância, a coisa afunda. É claro que isso
né? Em cada momento da nossa vida vai ser algo diferente. E aí, quando eles chegam lá, amarga, pô, o pessoal começa a sentar o pau, largar a língua mesmo. Pai, eu acho que vai ser o primeiro. Fala assim, não dá pra mim, meu irmão, isso não dá pra mim. Entendeu? Isso aí, pô, caraca, isso aí não... Entendeu? Pô, meus filhos aqui, carregando essa tenda e tal, e agora? Aí, Moisés fala, Senhor, aí é que está a questão. A questão é relacional, a questão é de amor. Moisés fala assim, Senhor, teu povo está com sede. O que nós podemos fazer? Moisés, corta aquela árvore, lança ela e a água vai ficar doce. O que Deus estava querendo ensinar para eles? Cara, você está vendo que o teu problema é faltar água. E o que eu estou querendo te ensinar é que agora você anda com Deus, que você não precisa se preocupar com isso. Porque até se a água for amarga, ele vira doce. Na verdade, eu estou querendo te ensinar a não ser mais escravo e ficar desesperado quando as coisas saírem do teu controle. Porque agora eu sou o Deus que tem o controle da tua vida total, meu irmão. E ainda que as paradas estejam de cabeça para baixo, eu vou arrumar. Eu posso até desarrumar o teu presente, mas para arrumar o teu futuro. Eu posso até, como uma faxineira, pegar o sofá, virar de cabeça para baixo, pegar as cadeiras, botar em cima da mesa para passar pano. Mas eu te garanto que eu estou fazendo isso para arrumar o teu futuro, Rafael. O teu futuro. E isso, às vezes, para a gente, né, quando nossos ouvidos estão fechados ao amor de Deus, fica complicado. A gente entra em crise, né? E depois bate a vergonha, porque quando bateu lá a árvore, a água ficou doce, geral foi lá e bebeu, glória a Deus, glória a Deus. Que glória a Deus o quê? Pô, glória a Deus que Deus fez o milagre. Glória a Deus, cara. Glória a Deus, mas glória a Deus mesmo, a gente sabe, glória a Deus. Mas esse glória a Deus não tem essa sensação de glória a Deus. Porque na verdade é uma sensação o quê? De derrota. Só que eles não foram vencidos pelos filisteus, eles foram vencidos por eles mesmos. Então quando bebe aquela água desce como? A água doce desce amarga. Porque na verdade era uma questão só de esperar, só de confiar. Aí Deus fala assim, agora vamos aprender outra coisa. Aí a nuvem levanta, aí o pessoal desarma tudo. Bora, as costas vai levando. Aí eles param na próxima região. Meu irmão, na próxima região tinham 12 fontes tinha 12 fontes e 70 palmeiras. A escritura relata em números. Meu irmão, o nego chegou no céu. Parceiro, o nego montou a tenda com a maior felicidade do mundo. Meu parceiro, vou até afundar legal esse tronquinho aqui, parceiro, que daqui não sai. Pá! Que é benção! Pá! O nego botou, parceiro, o nego acordava rindo. O sol, a palmeirinha, a água, a fonte, a galera lá, meu irmão, geral. Só que não era a alegria que vinha do relacionamento com Deus. Era da alegria do momento em que as coisas estavam correndo bem. Entende a diferença? E aí, o que Deus faz? Deixa o cara, vou dar um refrigério para o Rafael, deixa ele nesse lugarzinho aí, deixa ele um tempinho aí para ele entender que a resposta da vida dele não está no lugar. E não está nem nas respostas das orações que ele faz. Deixa ele um tempinho aí. Pô, parceiro, o nego brincou ali, pá. Tu lê lá, galera, tranquilo. Aí chega um dia, que o nego acorda de manhã, manazinho e tal. Pai, tu não sabe o que aconteceu. O que foi, filho? A nuvem levantou. A gente vai ter que sair daqui, meu Deus. Só Deus sabe para onde a gente vai agora. Pô, mas aqui era tão bom. Caramba. Você vê, em nenhum momento a preocupação é o Senhor, é a direção de Deus. Se a gente pegar 98% das nossas orações, vou falar da minha pelo menos, vou falar das irmãs, da minha é isso. É essas preocupações. 5% é essas outras, mas 95% a nuvem levantou. Aí quando a nuvem levantou, como é que o cara desarma a cabana dele?
Pega lá, Filipinho. Pô, Miguel, pega lá, vai. Junta aí essa parada aí, pô. Tem que sair daí, pô. Aí já uma briga, um desentendimento, uma paradinha. Pô, falei pra tu pegar, coisa assim. A chateação do dia, a irritabilidade, a falta de paciência, o conflito, as coisas que estão gerando, porque estão saindo de novo do meu controle, porque a nuvem vai me levar para um lugar que eu não sei qual é, eu não conheço, e eu ainda não fui imerso no amor de Deus, e eu não estou preparado para viver isso. Aí eu dou um forinho aqui, uma patada ali, pá, isso aqui, tudo, mas tudo bem. Vamos botar tudo nas costas e vamos andar. Porque no fim, parceiro, se eu ficar fora dessa nuvem, eu vou morrer. Isso pelo menos eu aprendi. Então não dá para sair debaixo da nuvem, senão queima. Vou botar uma nuvem aqui andando lá. Aí tu fica pensando só assim, né? Aonde essa nuvem vai parar, cara? E se você ler o texto, que é muito precioso de Deuteronômio, diz que quando o povo estava dormindo nas suas cabanas, todo Israel abençoado por Deus, né? A glória de Deus ali, Deus ia no caminho à frente enquanto eles estavam dormindo para buscar o melhor lugar onde eles iam acampar e depois retornava. Então, quando o Espírito de Deus levantava e conduzia todo o povo, estava conduzindo o povo para o seu próprio bem, para o local seguro segundo os seus olhos, para o local onde ele já havia predeterminado na sua vontade, que seria proveitoso segundo os seus olhos, não do povo. Se relacionar com Deus fazia Moisés sair desse plano, como a gente está falando, de todo esse conflito entre Jacó e sua mãe, e Isaac e seu filho Esaú, e esses sentimentos aqui, e levar ele a um outro plano. Concorda? Aí fala assim, tipo assim, Moisés já estava assim, Moisés era um cara que, tinha matado um egípcio, né? O cara não era tão tranquilo assim, né? E depois voltando também, Deus quase fere o filho dele, quase assassina por aquele outro lance. Então assim, não estamos falando de um, né? Estamos falando de alguém transformado, mas se for pegar o, né? O cara descobriu, depois de todo esse processo, que tipo assim, meu irmão, eu cresci no Egito, eu tive tudo, saí fugido, matei aquele cara, vivi cuidando de cabra durante 40 anos, casei com uma camponesa, experimentei bastante coisa na vida, não conheço nada igual à presença de Deus. Não conheço. Então Deus, se o Senhor não for comigo, vou botar minha tenda aqui e vou ficar parado. Senhor, o que faz eu fincar minha tenda, levantar ela, é o Senhor, e não o que eu vejo. Porque o Senhor conseguiu me ensinar definitivamente a andar por fé e não pelo que eu enxergo. Então o meu gosto de fincar minha cabana para dormir ou de levantar não está ligado ao fato de ter água ou não ter água, de ser um bom lugar ou não ser um bom lugar. A única coisa que eu preciso saber, o Senhor vai estar comigo, porque senão eu não vou dar nenhum passo. Então assim, a gente percebe que dentro desse caminhar existem dois grupos, esse grupo e aquele outro grupo que a gente vai mencionando, né? Aqueles que conseguem olhar para cá, os 14.600 dias, e para aqueles que olham os 3 dias. Uma diferença absurda, né? A ponto de as pessoas estarem interessadas mesmo na terra prometida. As pessoas estão interessadas na terra prometida. Tanto que quando eles chegam, e por aquela questão dos 12 espias e tal, né? Dos 10 espias que deram relatório ruim, dos 2 que deram... Porque não foi no início ainda. Os caras andaram mais 38 anos depois daquilo, né? Alguns ainda em desobediência tentam avançar em relação à terra e morrem, né?
Então, assim, eu não sei se uma vez eu compartilhei com vocês, mas eu já conheci uma irmã que falou isso para mim, né? Quando estava discutindo alguma coisa de Apocalipse e tal, uma coisa informal e tal, e aquela conversa natural, poxa, irmão, você acha que a gente vai passar esse tempinho de tribulação? Não vai ser arrebatado, tá aquela coisa toda. Aí ela virou e falou assim, pô, meu irmão, eu só sirvo a Jesus que eu vou pro céu, parceiro. Porque se você for falar para mim outra história diferente, eu não vou servir. E ela falou assim, porque como não estava no culto e tal, soltou informal mesmo, mandou de dentro a água amarga naquela hora, e eu não a questionei, porque em momentos da minha vida eu posso ter certamente tido atitude igual. É que assim, caramba, o que é que me motiva mesmo? É ser livre do inferno? É ter um título chamado céu? Ou é o amor pela pessoa que entregou a própria vida dela por mim? O que está no meu coração? Gratidão ou interesse? E a nossa vida vai mostrar isso, porque essas pessoas estão andando juntas, né? E quando, nesse quase segundo ano, Deus fala assim, não vão entrar não. Vocês são realmente extremamente rebeldes, né? Então eu vou fazer que a palavra de vocês se cumpra. Olha só. Vocês têm falado por 10 vezes o quê? Isso, que vocês não vão entrar, que lá tem gigante, tem assim. Então eu vou fazer que a palavra de vocês se cumpra. Então vocês vão vaguear durante 40 anos no deserto, até que toda essa geração, acima de 20 anos, morra, né? Para que eu possa colocar os filhos de vocês na terra que eu tenho vos prometido. O que você acha que deve ser uma pessoa agora? Para pensar nisso, irmão. Uma mesma pessoa chegando lá, montando a cabana dela e sabendo o seguinte, naquela terra eu não vou entrar. A pessoa saía da tenda dela de manhã, tinha um maná. Ela catava o maná e pensava, naquela terra eu não vou entrar. Olha só como é que a vida mudou 2 anos depois. É que a gente lê, às vezes, os textos de uma forma meio que religiosa e tal, não sei o que, eu não imagino isso muito na prática, né? Mas é isso que está acontecendo. Aquelas pessoas não iam entrar. E elas iam esperar morrer. Cada uma delas. Fulano já morreu? Já. Ih, tem galera ali ainda. Não, então não vai entrar. Porque Deus falou, enquanto o último não morrer, não vai entrar. Agora, olha que interessante. Quando Deus chamou eles e os tirou do Egito, a promessa era o quê? Libertação. Salvei vocês, batizei vocês no Mar Vermelho, por providência direta, eu sou Deus de vocês, eu libertei vocês. O que Moisés falou para Faraó? Deixa que o povo saia do meu Deus para que ele possa prestar um culto aonde? No pé do Sinai, há 3 dias de caminhada. Então Deus libertou para o pessoal chegar lá e fazer o quê? Prestar culto, meu irmão. Eu vou libertar vocês vocês vão chegar lá. Eu só quero que depois que vocês sejam livres, vocês cheguem lá, meu irmão, e prestem culto para mim. E fala assim, pô, o Senhor, meu Deus, o Senhor é fiel, o Senhor cumpriu o que o Senhor falou a Abraão, a Isaac, a Jacó, o Senhor realmente é o sustentador, a tua palavra não volta vazia, o Senhor realmente é fiel, a gente está aqui hoje, nesse Monte Sinai, prestando culto ao Senhor, porque o Senhor é Deus. Era isso, parceiro. Estava tudo ali, meu irmão, na frente, parceiro. Mas eles rejeitaram tudo isso para ter uma vida dessa sem sentido. Catou o maná de hoje? Catou. E fulano, está vivo ainda? Tá. Hebreus diz, cuidado para que não sejamos como Esaú, que mesmo chorando duras lágrimas não alcançou arrependimento. Porque negligenciou o seu direito de primogenitura. A riqueza do Senhor, a pessoa do Senhor, a promessa do Senhor. Então isso aqui é que o povo escolheu. A gente está falando de sentimentos que também estão ali, mas de repente nesse contexto é um pouco mais fácil, pelo menos todos nós enxergarmos aqui, né?
no nosso dia a dia. Isso muda uma perspectiva, isso muda o modo, até como eu estou encarando o problema que eu peguei hoje de manhã, pô. Até o telefonema que apareceu. Caramba, puxa vida, foi mal aquele telefone. Cara, aquilo não é nada. Aquilo não é problema. O problema é catar o maná e saber que eu não vou entrar na terra. Isso aqui é problema, parceiro. O problema é ficar 3 dias sem água? Pô, eu achei que isso era problema. Eu falei, pô, isso não é problema nada, parceiro. Deus não vai deixar eu morrer de sede, porque ele está 14.600 dias mandando maná, pô. Eu posso ser limitado, mas Deus não é. Ele está fazendo alguma coisa comigo, mas não é me matar. E eu não quero trocar tudo isso para ficar catando maná de manhã, sabendo que vai esperar o meu dia só para eu morrer, mas essa promessa eu não vou alcançar. Pô, caramba, isso é um problema. E o mais interessante, no final de tudo, que cada coração vai revelar, né, é que até quando nós estamos aqui, a gente estava conversando isso um pouco antes do estudo começar, né? A quem muito é dado também, muito é cobrado. Né? Então, às vezes, aqui o cara pinta e borda e não tem tanta pressão. Aqui o cara deu pumba! Cajadozinho aqui, porque, poxa, eu usei até um exemplo que ajudou, né? O Matheus falou, agora eu entendi e tal. Falou assim, a Teté está numa alturinha boa, assim, né? Ela anda perto da mesa, assim, ela ainda não baixa a cabeça, mas ela passa a mão e puxa tudo. Se tem prato, copo, cai tudo. Quebra no chão e tal. A gente pode ficar chateado, falar Teté e tudo, mas o que eu vou fazer com ela? Concorda? Eu vou levantar a toalha, assim. Agora, se o meu de 12 anos pega a toalha e faz assim, o tempo vai fechar, não vai? Eu estou sendo injusto? Não estou sendo. Eu estou tratando cada um segundo a sua maturidade. Então não adianta a gente tentar projetar nossa justiça humana no tratar de Deus com a gente. Mas aqui é assim, mas aqui é ali. Tá querendo exigir o quê? Que a menininha não puxa a toalha, parceiro? E aí o menino de 12 puxa, eu vou tratar igual? Não vou, claro que não. E Deus também não vai fazer assim. Por isso ele diz, aqui é muito dado, muito cobrado. Então existe questões de responsabilidade e maturidade associada à cobrança dele mesmo. Ele nunca cobra mais. Se ele revelou a Adão só aquilo, no começo ele não vai cobrar uma outra coisa que não tenha falado. Ele vai agir em cima da revelação que ele deu. Cada um ande segundo o que alcançou. É o que Paulo fala. Né? Então assim, é possível, mesmo estando com os olhos fincados, né, no autor e consumador da nossa fé, contemplando a fidelidade, né, do Senhor e caminhando, isso não significa nos exime de falhas. Não exime. A gente percebe que até o homem segundo o coração de Deus, como foi Davi, né, a gente lembra de uma pregação que o Senhor falou com a gente, né, teve a questão de contar os exércitos, teve as outras questões pessoais dele, né, e Moisés aqui teve uma questão. Né? E em Salmos até legal, que fala que o povo o irritou e o incitou a tal ponto que irou ele. E quando irou, ele fez o quê? Pegou o cajado, aquilo que um dia ele tinha ganho, lá atrás. Que às vezes Deus dá as coisas pra gente, voltando naquele exemplo que a gente falou aqui do pastorado, às vezes Deus dá coisas pra gente que a gente não sabe que é aquilo que vai ser útil pro resto da nossa vida. Aquele cajadozinho ali que ele fez o quê? Tocou no Rio Nilo, tocou no Mar Vermelho. Não foi assim? Já estava com ele sabia? Com certeza, todos nós aqui que somos salvos em Cristo Jesus, o Espírito de Deus já depositou na tua vida e na minha vida tudo que a gente vai precisar para exercer o nosso serviço ao Senhor. Podem ter, obviamente, confirmações, mais coisas que o Senhor deposite, uma unção específica para um certo, né, para chegar num certo nível de maturidade e tal, mas Moisés já estava com aquilo ali. Então, feriu lá o Nilo, com sangue, abriu lá o Mar Vermelho, tudo. Só que agora, em um momento, ele fez o quê? Ele se irritou e bateu. Cara, ele não fez, na minha visão carnal humana, o cara não fez nada, parceiro. O nego estava na orgia, na zona lá, mesmo, adorando bezerro de ouro. E Deus fez o quê? Aqueles que querem se arrepender, vêm para trás de mim. E deu chance para os caras, meu irmão. Porque qual era o nível deles? A Teté.
E os primeiros a passarem para trás de Moisés foram os levitas. Porque até Arão caiu na situação do bezerro de ouro. Pô, agora esse cara só bate, pô. O céu tá fino assim. E Deus fala o que para ele? Moisés, você não vai entrar na terra. Já parou para pensar nisso, irmão? 40 anos intercedendo, levando o povo, risco meu nome do livro da vida, mas não mata esse povo, continua com ele. O que as outras nações dirão? Que o Senhor trouxe esse povo até aqui e agora matou, que não foi suficiente para o poderoso acabar. Não, o Senhor intercede, está o dia inteiro se esmerando, se dobrando ali, antes do conselho de Jetro, todo aquele envolvimento, e agora, pô, o cara bateu. A quem mais é dado, mais é cobrado. Ele não bateu com a mão. Ele usou aquilo que Deus havia dado a ele para expressar a sua ira. E aí entra uma questão delicada, que é a questão da representatividade. Ele podia ficar irado? Quando Deus estava irado, ele podia. Quando ele desceu do monte e toda aquela situação estava acontecendo diante dele, por exemplo, ele pegou as tábuas da lei e jogou no chão e ela quebrou, Deus não o repreendeu, porque naquela hora Deus estava irado. E ele representava quem para o povo naquele momento? Deus. Só que naquele momento ele ficou irado, mas Deus não estava. Então o que Deus falou para ele? Moisés, se você não me santificou, eu preciso santificar o meu nome. Pô, isso é sério pra caramba, meu. Isso é sério pra caramba. Não, isso, sabe? Não dá para botar na caixinha e achar que não existe, não. É assim mesmo. Ele tentou argumentar uma segunda vez, antes de andar próximo ao Monte Nebo, quando ele já havia, né, ele estava ali já para, digamos assim, já confirmar Josué. E ele diz o que para Josué? Eu tentei novamente falar com o Senhor. Né? O Senhor falou, Moisés, esse assunto está encerrado. Irmão, o Jordão está aqui, ó. Ele estava na planície de Moabe. Na planície de Moabe. Era atravessar o Jordão, Gilgal, Jericó. Para onde ele foi que o Senhor tomou ele, que o Senhor que fez o enterro dele, no Nebo, ele conseguia ver essa terra. Daqui. Ele conseguia ver essa terra. E ele falou assim, ô José, você vai levar o povo e tal, o Senhor falou que eu não vou entrar e tal, aquela história toda. Mas olha só o coração de quem continua olhando para o Senhor. Em nenhum momento você vê ele tendo a reação como? Isso é uma baita de uma injustiça, meu irmão. Quer dizer que eu dou minha vida, que eu ralo, que eu entrego minha vida para Jesus, que eu faço todo dia a obra, que eu faço tudo sério e chega agora, meu irmão, essa porta fecha? Que parada injusta é essa, meu irmão? Eu gasto minha vida, eu levo esses pela-saco todo que estão me enchendo a paciência, eu dobro os joelhos de madrugada para esses malucos aqui, nego não quer nada com Jesus Cristo, parceiro. Eu estou enterrado em oração aqui para sustentar esses malucos aqui. E agora, parceiro, eu não vou entrar porque eu bati esse cajado aqui, meu irmão. Você não vê essa sensação. Sabe por quê? Porque esse coração aqui não está atrás da terra. Nunca teve. Esse coração nunca teve atrás de um cacho de uva que duas pessoas carregam. Nunca. Ele nunca teve. Ele nunca teve. Os 40 anos o fez desapegar de tudo isso. Olha só, ele está caminhando para o Monte Nebo, sozinho, sem ninguém, irmãos. Sozinho, falando assim, eu vou chegar lá, quando eu chegar lá, eu vou falecer, porque Deus vai fazer o meu enterro. Olha o nível de comunhão. Irmão, o que esse homem ganhou com Deus? A gente está vendo que ele perdeu o quê? A terra? A terra é uma questão de disciplina. Deus não passa a mão, ele vai disciplinar, ele vai mostrar para o povo, ó, esse sou eu e Moisés, esse é Moisés. Ele vai deixar isso sempre claro. Quando ele usa a gente, não é mais assim, isso aqui sou eu no Rafael, esse aqui é o Rafael pela saco. Vai sempre fazer essa diferença. Porque o nome dele tem que ser santificado. O nosso não. O nome dele tem que ser glorificado. Por isso que a proposta é uma vida substituída. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu deixo de viver para ele viver. Aí começa a fazer sentido o que Paulo falou. Então o cara está caminhando. Vai chegar uma hora que ele vai chegar lá no monte. Eu fico imaginando, a escritura não relata. Mas uma vez chegando e falou assim, Senhor,
partindo, parece o Paulo falando lá na prisão, né? Domiciliar e tal, chegou aí, acho que é o último passo. Quando pisar para cá, o Senhor já me tomou para ti. É isso que a Escritura fala. Não pontua o erro desse cara. Diz assim, que o mundo não era digno desses homens. Olha só. Então ele passa. O povo está indo lá. E ele está tocando na riqueza que ele sempre buscou. O Deus dele. Porque aonde tiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Ele realmente encontrou a terra que ele queria, que ele buscou toda a vida dele, o Senhor. Né? O seu arrimo, a sua porção, a sua herança. O que bem maior terei no céu além de ti? Né? O povo segue como sempre nas suas lutas, a gente. É claro que todos nós queremos ser Moisés, né? Mas Moisés é Cristo. A gente é a galera aqui com todas as dificuldades, mas sendo tratada pelo Senhor. Sendo curados pelo Senhor, sendo restaurados pelo Senhor, tendo oportunidades do Senhor, tudo isso diante de nós aqui. Atravessando o Rio Jordão, né? Se circuncidando, comemorando a Páscoa, partindo para aquela muralha, tendo experiências com Deus, tudo isso está diante de nós. Que a gente não faça a escolha como aquele povo fez. E depois de 2000 anos, imagina, a Terra continua do jeito que ela está, não é? A geografia, 2000 anos. Durante 2000 anos acontece um fato interessante. 2000 anos. Estamos aqui em 1500, perdão. 1500 anos passaram, Moisés, né? 1500 anos passaram. E aí um dia, Deus, que se fez homem, Jesus Cristo, vai subir ao monte para orar e chama Pedro, Tiago e João. Eles saem para orar, buscar o Senhor e tal. Aí quando eles olham Jesus, de repente as vestes dele estão branca, alva como a neve. Diz que o rosto dele parece como a luz do sol, né? Ele fica transfigurado. E aí, de repente, eles veem duas pessoas vindo na direção de Jesus. Quem lembra? Moisés e Elias. Caramba! O mesmo cara que há 1500 anos atrás não podia pisar naquela terra, agora está pisando. Já parou para pensar nisso? Mas ele não podia entrar? Não podia entrar naquele momento, como disciplina. Agora, olha só, estão vendo os dois. E estão conversando com o Filho de Deus a respeito da sua morte. E aí os discípulos, meio que sem saber o que entender, vamos fazer 3 cabaninhas aqui, a gente faz uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor. E aí vem a voz do céu clara do Pai. Claríssima do Pai. Fala, não tem casa nem para Moisés, e não tem casa nem para Elias, parceiro. Eles são só edificadores dessa obra. A voz bem clara diz assim: esse é o meu filho amado. A ele ouvi. E aí eles caem no chão como mortos. Quando levanta, aquela experiência já tinha passado e tal. Jesus pede para eles não contarem até que tenha chegado a sua morte. Então assim, não olhar para o que falta, não olhar para aquela tribulação pontual, não olhar para o problema da quarta-feira, né? Não é só questão de não esfriar espiritualmente, né? A gente está sendo convidado a olhar para Deus. Olharam para Ele, diz o salmista, e não foram confundidos. Olhar para Deus, contemplar a Deus, lembrar das suas obras, do que Ele fez, não só das que a gente citou aqui, mas as da nossa própria vida, que a gente tem, já era Deus me livrando naquela situação, eu não conhecia Ele, Deus cuidou de mim,
Deus usou tal pessoa, pô, eu nem sabia quem ele era. E a gente, se a gente anotar num caderno assim, né? E vai... assim, quando jovem eu tinha esse costume, né? Guardo até hoje. Toda vez que tinha alguma coisa assim, né? Uma palavra ou uma promessa que Deus dava, através de uma pregação, o irmão anotava. Aí botava lá, tipo, 11 de julho de 94. Isso. Aí de vez em quando, assim, passava o tempo, eu pego guardado lá, pego o caderninho, ih, caramba, cumpriu, eu vou lá e dou ok, a canetinha vermelha. Aí eu tenho lá, né? E aí às vezes eu vou passando aquelas páginas, caramba, puxa vida. Porque a gente esquece mesmo, né? Então, por mim, a gente esquece. A gente não anotar, não tiver aquele ali, né? A gente... Eu vou lembrar de uma promessa que Deus falou quando levantou um vaso aqui há 2 anos e meio atrás, né? Aí você vai passando, caramba, Deus falou que ia trazer um grupo de pessoas, pô, Deus falou que ia criar uma situação assim, você vai lá e, né, caramba, dá aquele ok assim, né? E aquilo fervilha dentro de você que Deus está cuidando, Deus está zelando, né? Então, assim, esse é o mesmo sentimento que agora essa família precisa aqui, voltando ao texto de Gênesis 27. Precisa entender que Deus não perdeu o controle, que as circunstâncias podem parecer que a mesa virou, mas Deus ainda continua no controle e Deus vai cumprir a sua promessa. A gente vai ler no capítulo 28, se o Senhor permitir, na próxima quarta-feira, e 29, e a gente vai perceber todo o trabalhar de Deus. A que nível Deus vai levar cada um, o quanto Ele vai esticar o elástico, mas o quanto Ele vai zelar, cuidar e botar o braço, parceiro, para ninguém atingir. Então, quando chega o capeta lá para a história, ele fala, parceiro, aqui não, aqui quem bate sou eu. Quem bate nas costas desse cara aqui é a minha vara, parceiro. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, ele vai lá e guarda. Ele, se o cara estiver muito afim mesmo de dar uma pulada assim, né? uma saída assim nos braços, aí ele sai. Aí já vê o capetinho ali, pum! Dá uma pancadinha, o outro volta correndo pra cá. Não é assim? É igual criança quando se perde, começa a chorar, parceiro aí. Ah, meu pai, minha mãe, cadê? Pô, tô aqui no outro negócio, eu falei pra tu não ir no mercado, né? Assim, então Deus usa o fator distância. Não que Ele tenha se afastado de nós, mas que nós nos afastamos dele a ponto de olhar e não conseguir mais enxergar. Né? Então Ele usa isso para dar aquele a gente voltar, né? Então Ele vai usar todas essas situações, mas no fundo, o que Ele vai revelar usando isso? Amor, compaixão, misericórdia profunda, desejo de não nos perder, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem. Diferente da gente, o cara pela saca, às vezes a gente quer que o cara não passe na moenda. Deus não. Ele não tem prazer. Entendeu? A gente, quando é irmão, é assim, né? Eu e o João, a gente pegava muito e tal. Quando meu pai pegava o João, falava assim, tá vendo agora? Toma aí, caboclo, na cabeça. E aí meu pai pegava e esperava. Entendeu? Só que porque, e ele também fazia isso comigo, obviamente, né? Quando a gente se irritava. Mas o pai, ele não tem gosto de um filho estar certo e o outro errado. Que pai? Ah, legal que teu irmão está errado. Mas não tem. Na final, ele quer o quê? O que Paulo fala em Efésios 4. Que todos cheguemos juntos à plena varonilidade do Filho de Deus. Que todos nós, ninguém na frente de ninguém, que todos nós cresçamos, cada um dentro daquilo que Deus chamou para fazer e para ser em Cristo, mas que todos possamos rebentar a semente e sair da terra como árvore crescendo em direção a Ele, frutificando para a glória dEle. É isso que Ele quer. É isso que é o desejo dEle, né? Então, assim, com isso a gente fecha o capítulo 27. Nessa circunstância, Jacó fugiu, vai começar uma peregrinação. Esaú está perdido, batendo cabeça, casando com Itita, né? E tem uma coisa que é engraçada de perceber, que em Hebreus diz assim, porque Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, né? Então a gente às vezes quando lê um texto assim, o que Deus vai abençoar, a gente fala assim, caraca, o maluco está bem na fita mesmo, hein? Deus só vai liberar as bênçãos direto sobre ele e tal, tá fechado mesmo, pô, caramba e tal. E a gente não entende muito isso, porque a gente vai ler mais lá na frente, quando Jacó volta com um presente para dar para Esaú, o que Esaú fala?
ele volta. Aí voltou já, manda aqueles presentinhos todo para dizer que perdoou, perdoa aí, irmão, você é passado e tal. O que Esaú fala para ele? O que é isso, Jacó? Não, os presentes. Pô, que isso, cara? Tô regado. Tá sobrando, parceiro. Que isso? Guarda isso para você, cara. Pô, então será que é isso que Deus está falando? Será que é ter? Será que é ovelha? Será que é filho, que Esaú também tinha? Então, o que significa aborrecer e amar? Significa que enquanto um faz o que quer, casa com quem quer e mora onde quer, o outro, a vara de Deus está batendo todo dia nas costas dele. Mas para ser participante da sua santidade. Ele não mora onde quer, ele não casa com quem quer, não faz nada, parceiro. Você não está entendendo, tem um dono agora. É isso que o texto quer dizer. Porque quando a gente analisa os dois, eles estão lá financeiramente em situações muito parecidas. Em termos de posse, tudo bem, ele está em Edom, o outro está aqui e tal, mas em termos de posse está muito parecido. Então, o que a gente percebe é um tratar, é um debruçar de Deus sobre a vida de Jacó e tá paradinho ali, o cara tá numa situação, Deus está sempre trabalhando na vida dele, né? Então, é claro que a gente está falando isso, não que Deus houvesse rejeitado Esaú, irmãos, a gente não está falando isso, nosso Deus é amoroso, mas Esaú rejeitou o Senhor. Percebe isso? Olha como é que isso é profundo. Então, Deus não deixa de amar alguém, nunca. Ele vai amando até o final. Como é que ele ama profundamente? Ama de tal forma, de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o outro lado pode rejeitar a ele. Receber algo, fazer pouco caso. Ter experiências e esquecer. Né? Viver coisas importantes e falar assim, isso aí foi casualidade. O outro lado pode agir dessa forma. Então aí que está o perigo da exortação do livro de Hebreus em relação às atitudes de Esaú. Né? Jacó vai começar o processo de tratamento dele no capítulo 27. Amém, irmãos? Acho que é isso, né? Assim, acho que bom que a vara de Deus está no lombo de Jacó, né? Não diz lá o salmista, no número 23, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Então, eu sei que no dia a dia, às vezes, pega um pouco, né, para todos nós, né? Nessas questões, mas quando o Espírito Santo nos traz à memória todas essas coisas, a gente fala assim, puxa, eu sou filho, não sou bastardo. Que bom, Senhor. Deu aquela doída, mas obrigado, né? Diz lá em Hebreus que nossos pais nos disciplinavam segundo nos parecia o que era correto, mas Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. Então Deus, quando nos corrige para ser parecido com Ele. Caraca, que privilégio, hein? Não é só do certinho ou do errado, é o seguinte, caraca, tu não pareceu comigo, Rafa. Lembra de Moisés? Pô, tu não pareceu comigo. É que a gente às vezes é muito legalista, a gente quer ter o livrinho da regra, fiz certo, fiz errado, fiz isso, não fiz, isso aqui está injusto, está justo, tá... Não. Você não se pareceu comigo nessa situação. Puxa vida, mas eu vou ficar de trouxa. Geral não faz isso. Você não se pareceu comigo. Se eu estivesse nessa situação, eu teria agido assim. Eu vou te disciplinar para você ser participante de mim mesmo. Caramba, né? Que privilégio, né?